Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, nós vamos falar sobre um item que Kardec colocou ali um pedaço da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós estamos aprendendo que nós somos seres em construção, que nós estamos lapidando o nosso espírito. Paulo de Tarso é um exemplo para nós de um espírito que deu um passo muito grande na sua evolução quando ele abriu os olhos para os ensinamentos de Jesus. Na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos um livro riquíssimo em ensinamentos, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, que conta a história de Paulo. O livro chama Paulo e Estevão. E lá nós podemos ver como assim tem também no Novo Testamento, mas no Paulo e Estevão é mais esmiuçado, chega mais perto de nós. Nós sabemos que Paulo, ele era Saulo, ele era um doutor da lei. Na época de Jesus, existia o Templo de Jerusalém, onde as pessoas iam lá para fazer as suas orações, para fazer suas oferendas. E junto ao templo tinha a Casa Antônia. Nós sabemos que naquela época o Império Romano dominava. Ele dominava Jerusalém, ele dominava Israel, ele dominava toda aquela região. Só que ele não interferia na religião. Então eles deixavam os judeus seguirem a sua religião. Só que eles tinham a Casa Antônia, que ficava ao lado do templo, que ali morava o administrador, que na época era Pôncio Pilatos. Junto também do templo e da Casa Antônia tinha o Sinédrio. O Sinédrio, ele funcionava como se fosse o Supremo Tribunal Federal hoje. E lá ficavam os doutores da lei. Mas que lei que é essa? A lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Lá ficavam os fariseus, os escribas, e lá ficava Saulo de Tarso. Logo no início do movimento cristão, Saulo, ele ocupava o cargo máximo no Sinédrio. Então ele sentiu que o judaísmo estava sendo ameaçado por esse movimento que estava sendo formado pelos seguidores de Jesus. E ele começou a perseguir os cristãos, matar, fez barbaridades. Mas Saulo, nessa época ele era Saulo, uma pessoa inteligentíssima, e ele tinha garra, ele defendia o judaísmo com força, com garra. E Jesus viu que ele tinha muito potencial.
muito potencial. Então ele foi atrás para matar um cristão em Damasco, chamado Ananias. Quem já leu Paulo e Estevão sabe, ou quem não leu, leia, que esse livro é muito bom. A namorada de Saulo, chamada Abigail, ela ficou encantada com Jesus. E quando Saulo descobriu isso, e descobriu que Ananias era um dos influenciadores dela, ele procurou matar Ananias. Então ele foi para Damasco. Quando ele foi chegando em Damasco, ele viu uma luz muito forte. E essa luz era Jesus. Ele caiu cego. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo perguntou: mas quem és tu? E Jesus já havia desencarnado aí. Jesus respondeu: sou Jesus, aquele quem você persegue. E aí Saulo ficou cego. E Jesus falou para ele: vá, entre em Damasco e procure Ananias. E com Ananias você vai ser curado. E era aquele quem ele ia matar. E ele chegou lá e Ananias o curou. Em nome de Jesus, ele foi curado por aquele quem ele ia matar. A partir daí, Saulo virou completamente. Primeiro ele foi para o deserto, ele meditou muito, ele deixou o sinédrio e aí ele começou a entender tudo que Jesus pregou e aí ele se transformou. De perseguidor dos cristãos, ele passou a ser um divulgador do cristianismo. E a partir daí ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. E o que ele andou para difundir o ensinamento de Jesus, se não fosse Paulo, nós não conheceríamos os evangelhos. Então Paulo andou tanto, e ele era muito inteligente, ele falava diversas línguas. Então ele foi divulgar o evangelho para quem não conhecia Jesus, para quem não falava a língua ali. Então ele divulgou em grego, ele divulgou em várias línguas, porque ele falava diversas línguas. Então ele foi para a Síria, ele foi para a Grécia, ele foi para Roma, ele andou muito. E cada lugar que ele ia, ele fundava uma comunidade, igrejas. Hoje a gente entende errado o que é igreja, a gente acha que igreja é um templo de pedra, e não é. Igreja é uma comunidade. Então Paulo, ele fundou essas comunidades. E aí ele não estava dando conta, porque naquela época não tinha meio de transporte rápido. E aí ele recebeu uma mensagem de Jesus para que ele escrevesse cartas. E Jesus usou como intermediários Estevão, quem ele havia matado quando ele estava no Sinédrio, e Abigail. Estevão e Abigail eram irmãos. Então, Estevão e Abigail eram médiuns de Jesus para Paulo. E aí Paulo escrevia para as comunidades, e também para Tito, para Timóteo, para Filémon. Nos evangelhos nós temos 14 cartas de Paulo, mas tem muitos estudiosos
que falam que Paulo escreveu centenas de cartas. Foram publicadas 14. E nessas cartas que ele publicou, da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, Kardec tirou este texto. Então, o nosso tema são preces inteligíveis. O que é inteligível? Inteligível é o que se compreende bem, o que é fácil de entender, o que é claro e o que é compreensível. Então, Paulo falou aos Coríntios: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Bárbaro, na época deles, era um estrangeiro, uma pessoa que não falava a língua da gente. Então ele está dizendo: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. Continuando: se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem, do número daqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Porque o que ele está falando aí? Então Kardec vai nos explicar que a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Então, quando você ora, quando alguém ora, assim, por exemplo, numa comunidade, vai falando as palavras, e essas palavras têm que ser entendidas tanto com a mente para ser levada para o coração. Nós tivemos muito tempo, a Igreja Católica, por exemplo, celebrava missa em latim. Então as orações eram feitas em latim. As pessoas não entendiam nada, no final elas só falavam amém, mas elas estavam ali sem saber de nada, sem fazer conexão nenhuma. Por quê? É o que o Paulo está falando, eles não entendiam a língua. Então, ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Então, uma prece, ela tem que ser compreendida para ela ser sentida. E oração tem que ter sentimento, tem que sair do coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem, não passam de amálgamas de palavra que nada dizem ao espírito, Kardec falando. Que é o exemplo que eu dei do latim. Ou alguém que vem aqui numa outra falar inglês, falar francês, falar italiano para nós, se nós não entendemos, eles fazem a prece. Nós podemos até falar amém no final, mas nós não colocamos nada no nosso coração, porque nós não entendemos nada do que se está falando. Então, para que a prece toque, preciso se torne que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como uma simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que se repitam. Que é aquela fórmula, por exemplo, de rezar o terço. Lógico que tem a validade para quem faz aquilo com fé, não estou descartando isso. Mas é um negócio tão repetitivo que às vezes a pessoa está rezando aquilo e não está nem prestando atenção. Não está nem, está pensando em outra coisa. E para Deus,
não é a quantidade de palavras, não é a repetição das palavras. Nós já estamos vendo aqui há algumas semanas que é o sentimento, que é a maneira como a pessoa fala com Deus, o sentimento daquela oração. Então, muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelos que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes em tal ou tal ordem. Eu sempre falo isso. A minha irmã está aqui, ela sabe que nós fomos criados dentro da religião católica. Quando nós éramos crianças, nossos avós reuniam toda noite e nós tínhamos todos que ajoelhar de volta, em volta assim da cama deles lá no quarto e rezar o terço. A gente era criança, não gostava disso de jeito nenhum. E aquilo não significava muito para nós. Mas eu sou imensamente grata a eles. Se vocês estão me ouvindo, eu sou imensamente grata, porque eles, pelo menos, eles estavam nos ensinando um caminho. Já pensou se eles se reunissem conosco para planejar um crime, planejar um assalto? Pelo menos eles estavam indicando para a gente que tem um Deus, que tem algo a mais. Apesar de ser aquela oração repetida que a gente que é criança, a gente um pouquinho mais esperta, porque a criança hoje é mais inteligente que nós, aquilo não era racional para nós. A gente não via razão naquela repetição. E é isso que fala aqui. Deus vê o que passa no fundo dos nossos corações. Lê o pensamento e percebe a sinceridade. Deus sabe tudo. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma que ao fundo, é rebaixá-lo. Então, continuando o que eu falei aqui no início, que Paulo é um exemplo para nós. Nós somos os construtores do nosso próprio destino. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso aprimoramento. Ninguém consegue fazer nada por nós. Ninguém. Nós somos os artífices da nossa própria vida. Então, a responsabilidade da gente evoluir, da gente estacionar, da gente ficar parado, é nossa mesmo. É nossa mesmo. Paulo, quando ele entendeu tudo que Jesus falou, e ele aplicou na vida dele, e não só aplicou, como ele divulgou, quando ele desencarnou, ele foi recebido por Jesus. E é isso que nós estamos procurando fazer. Esse aprimoramento do nosso espírito. Nós sabemos que nós já vivemos diversas vidas. Nós somos a somatória de várias vidas. As vidas que nós já vivemos, elas são solidárias, tanto nos erros que nós cometemos, quanto nos acertos. E nós estamos, procurando nos melhorar. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos em busca desse aprimoramento e desse aperfeiçoamento. Esse reino de Deus que Jesus trouxe para nós é algo no nosso coração. O reino de Deus, Jesus disse, que é obra de Deus no coração do homem. Então é isso que nós estamos buscando aqui. Então o que é a oração?
A oração é colocar o nosso coração que simboliza o nosso sentimento, em contato com o nosso Pai que é Deus. E Deus, o que Ele quer é essa nossa evolução, esse nosso aprimoramento. Divaldo Franco mesmo fala na psicografia dele, se eu não me engano, do Marco Prisco, que nós devemos começar o dia com a oração e terminar o dia com uma oração. Quando nós conseguimos esse contato, a força vem. A nossa vida vai transformando. Chico Xavier também é um grande exemplo para nós. Ele trouxe o Evangelho na vida dele. Ele viveu o Evangelho. Ele viveu a serviço de Jesus o tempo todo. O tempo todo. Não só trazendo conhecimentos para nós, através da psicografia, como também em obras de caridade que ele fazia. Chico trouxe para nós, as mãos abençoadas dele, uma psicografia da Alta de Souza, que fala sobre a prece. Essa psicografia da Alta de Souza chama Mensagem Fraterna. Ela fala assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Ou seja, toda a prece que nós fazemos, simples a nossa prece, ela é ouvida, ela chega até Deus. Como que nós sabemos que ela chega até Deus? Nós já estudamos aqui que nós estamos mergulhados no fluido cósmico, como peixes num oceano. E através desse fluido, a nossa prece chega até Deus. Então ela fala: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Você tá fazendo a prece, aí você pensa que Deus não está ouvindo, você chora. Você vê que você está naquela dificuldade, você acha que não tem saída. Mas não, a sua prece é ouvida. Aí olha o que ela fala: volve ao teu templo interno abandonado, que é o teu coração, a mais alta de todas as capelas, que é o templo interno nosso, que é o nosso coração, que é onde Deus está trabalhando para implantar o seu reino. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Então presta atenção, faz a sua prece com o coração, faz a conexão com Deus, e Deus vai falar no seu coração. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação.
Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É linda essa mensagem. Então, o que a Alta de Souza quis nos dizer aqui? Com um pouco de conhecimento que nós já estamos tendo, nós já sabemos que nós somos espíritos em evolução e que a gente tem muito sofrimento porque a gente está num mundo de provas e expiações. Então, quando a expiação estiver muito difícil, volve o teu coração numa prece. E o Deus vai ouvir essa prece. E Ele vai falar no nosso coração. E o conforto vem. E nós vamos ser acolhidos por Ele. E nós vamos entender. A gente não sabe como, mas Deus, Ele nos envolve. E nós vamos sentir aquele conforto. Nós vamos entender aquilo e aquele sofrimento vai passar. Nós entendemos também que nós não estamos sozinhos, que nós temos os espíritos que coordenam a nossa evolução e eles estão o tempo todo torcendo, eles estão o tempo todo nos intuindo. É rebeldia nossa quando nós falhamos, é por rebeldia, porque se nós mantivermos no propósito de melhorarmos e ouvirmos, sentirmos todos os dias as intuições que recebemos, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, iniciemos nosso dia com prece, terminemos nosso dia com prece e chegaremos lá. Que Jesus envolva a cada um, abençoe a cada um. Muita paz a todos.